E aí, tudo bem? Como você está? Como é que você está aproveitando esse tempo, não é? Você está precisando fazer seu TCC? Não fique desesperado nem desesperada, porque TCC é importante, mas não é motivo para desespero, tá bom? TCC é só trabalho de conclusão de curso. E deixa eu esclarecer antes, porque o TCC ele pode ser monografia, pode ser pesquisa, pode ser uma série de coisas que você tem que fazer. Mas esse trabalho que você faz para concluir o curso, a gente chama de TCC, tá bom? E como é que está seu TCC? Tá certo? Tá fluindo, você começou, não saiu da estaca zero. Então não precisa ficar desesperada, nem desesperado. Eu garanto para você que TCC não é algo das trevas, tá bom? TCC é uma coisa importante que, olha, e acredite, vai ajudar você. E eu também quero ajudar você. Mas antes que eu me esqueça, dê o seu like aqui no canal, se inscreva no canal e se você tiver alguma dúvida, você coloca nos comentários, tá bom? Que eu vou ler uma por uma e vou tentar responder nos próximos vídeos, ok? Então, eu quero ajudar você. TCC, antes que eu fale do TCC, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Paulo Cavalcante. Eu já ajudei muita gente a fazer TCC, eu já orientei muito TCC. Então eu sei o caminho, eu mesmo já fiz minha dissertação de mestrado, já apresentei trabalho no exterior. Então eu sei que é assim, alguma coisa trabalhosa, mas não é o fim do mundo. Na realidade, TCC é simples. Aí você diz, mas eu tô achando tão complicado, tá tão difícil. Calma, pode estar difícil, complicado para você porque você não conhece bem o método. Mas a hora que você conhecer o método correto de fazer o TCC, que é passo a passo, você vai conseguir fazer seu TCC tranquilamente. Agora, requer algum esforço, né? Você vai precisar fazer alguma coisa, você vai precisar investir tempo, você vai ter que se concentrar naquilo. Mas eu quero avisar que você não vai precisar perder a sua vida social para fazer seu TCC. Há um jeito mais fácil de fazer, como eu disse, há um método, há um caminho. E se você seguir esse caminho, você vai conseguir fazer seu TCC tranquilamente, sem dificuldade, tá bom? E por falar em método, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você vai poder baixar um e-book gratuitamente que vai te ajudar com essa questão do método, tá bom? Então vai estar lá, você clica no link, preenche, fique tranquilo, não é vírus, não precisa colocar cartão de crédito, nada. Você clicou, colocou o seu e-mail e o seu nome, você vai encontrar, confirma, né? E você vai encontrar o link para baixar o e-book. Agora, por que eu estou pedindo o seu nome e seu e-mail? Porque eu tenho mais dicas para mandar para você e eu vou mandar por e-mail, tá bom? Então, coloca lá seus dados, baixa o TCC que eu vou mandar por e-mail para você. Tá correto? Tá bom? A segunda coisa, há um treinamento que eu recomendo. Por que eu recomendo? Porque eu sei como é que é essa questão dessa relação orientador, orientando, a questão da falta de tempo. Então, há um treinamento que pode ajudar você a fazer seu TCC passo a passo, ou seja, ele vai pegar na sua mão, né? O professor Hamilton Quintela, e vai te ajudar a fazer passo a passo o seu TCC. Aí você pergunta, por que você mesmo não faz? Porque na realidade já está pronto. O do professor Quintela é muito bom. Então, eu vou recomendar que você, se você for escolher um treinamento, uma orientação, você procura essa, tá? Que eu vou deixar o link aí. Lá você vai aprender passo a passo como fazer o TCC, as várias partes do TCC. Você vai ter acesso a como formatar o trabalho. Eu ia falar formalizar, mas formatar o trabalho de acordo com a BNT. Vai ter lá a licença de um software. Você vai poder ter orientação online, por WhatsApp ou por e-mail. Então é muito bom. Já ajudou mais de 15 mil pessoas
a fazer seu TCC. Então eu vou deixar o link lá e você entra lá e faz o seu TCC tranquilamente, tá bom? Então, como eu estava dizendo, é preciso ter método, tem que ter um caminho. Se você não souber o caminho, você vai ficar perdido. Então, muita gente está perdido por aí porque não tem um método, não conhece o caminho, tá bom? Agora, eu quero falar duas coisas que pode você achar que é estranho. Mas a primeira coisa é o seguinte, muitos alunos, quando vão fazer o TCC, eles ficam pedindo opinião de um, de outro, para saber que tema que ele vai fazer, e aí começa a pesquisar, e vai no Google, né? No Google pesquisa lá e pesquisa um monte de material, você fica com um monte de informação, aí você se perde. Então eu quero aconselhar você a fazer uma dieta de informação, ou seja, não fique correndo atrás de informação agora. Isso você vai fazendo passo a passo e só tendo a informação que seja necessária para você fazer seu TCC. Ok? Então faça uma dieta de informação, porque informação demais atrapalha. Outra coisa que atrapalha é tempo demais. Aí você diz, não, tempo demais ajuda porque eu posso fazer um trabalho bem feito. Tá, eu até concordo, mas o que acontece quando a gente tem tempo demais? A gente procrastina, ou seja, a gente começa a enrolar, começa a dizer, tem tempo, amanhã eu faço e não faz. Então eu quero aconselhar você que está fazendo TCC que você reduza os seus prazos, tá bom? Encurta seus prazos, vá fazendo seu TCC passo a passo e quando você terminar um passo, você passa para o outro, ok? Então, você mesmo encurte seus prazos que você vai ver como vai funcionar bem o seu TCC, ok? A minha ajuda hoje para você, eu vou falar dos 5 Cs do TCC, tá bom? 5 coisas importantes que começam com a letra C. Se você tiver esses 5 Cs no seu TCC, a sua aprovação é quase que certa, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar cada um deles e você vai prestando atenção aí. Então, vamos lá? Primeiro C, clareza. A linguagem do TCC, ela é formal, você tem que escrever com linguagem formal. E muitas vezes, dependendo da área que você está trabalhando, do seu tema, você vai ter que usar termos técnicos. Mas, mesmo assim, você tem que escrever o seu TCC de forma clara, sem usar pronome pessoal, né? Sem ficar falando eu. Essa linguagem não é permitida no TCC, essa forma de se expressar. Mas o TCC deve ser escrito de uma forma que você pode dar para uma pessoa ler e ela vai entender, tá bom? O fato de ser formal não deve atrapalhar a clareza do seu TCC, tá bom? Mesmo uma pessoa de outra área vai poder ler o seu TCC e entender de forma geral o que você está dizendo ali. Então, o primeiro C é clareza. Segundo C, correção gramatical. Hoje a gente escreve muito no WhatsApp, a gente escreve muito no Facebook, a gente não liga muito para correção gramatical. Quando a gente fala também, a gente não se importa muito com isso. Mas o TCC, ele deve ser escrito em linguagem formal, né? E deve ser correto, tanto ortograficamente quanto gramaticalmente. Então, o meu conselho é que quando você terminar de escrever cada parte, peça para alguém dar uma olhada e corrigir. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está escrevendo, a nossa mente se acostuma com o texto, a gente, entende? A gente termina não enxergando os erros. Então é muito importante que você faça um trabalho com correção gramatical, tá bom? Correto, bem escrito, tudo certinho. Terceiro C, coesão. Ou seja, o seu texto deve ter uma harmonia. Você não pode começar falando de uma coisa e de repente falar de outra coisa que não tem conexão nenhuma com a primeira que você falou. Tá? Então, tem que ser coeso. Tá? É sobre aquele tema, então você deve ficar naquele tema. E qualquer outra coisa que você vai escrever tem que ser em volta desse tema, né? Em harmonia com esse tema. A gente não pode fazer, como se diz, uma coxa de retalho. E se você ficar com aquele copiou-colou, é que vai dar esse tipo de coisa sem coesão. Então, o texto tem que ser coeso. Mas o texto também tem que ser coerente
Ou seja, você não pode se contradizer. E esse é o quarto C. Né? Você não pode se contradizer. Ou seja, afirmar alguma coisa numa parte do TCC e em outra afirmar outra coisa contrária àquilo que você já afirmou. Então, presta bem atenção na questão da coerência, porque falta de coerência reprova, tá? Seu TCC, sem coerência, seu TCC não serve para nada, tá bom? Então, é importante que você preste atenção para não entrar em contradição durante, né, o seu TCC. E o quinto C é continuidade, ou seja, o texto deve ser algo contínuo, com ligações entre as partes e não deve ter uma quebra de padrão, né? Ele tem que ser algo contínuo, tem que ter uma fluência, tá certo? Se o teu CCC tiver uma fluência, então ele não fica truncado. Você pode ler e entender a linha de raciocínio que você está tomando, tá bom? Então, esses são os 5 Cs. Você guarde bem isso. Se você precisar, volte no vídeo, dê uma olhada nos 5 Cs, aplique isso quando você estiver fazendo seu TCC e que vai ser muito bom para você. Então, não se esqueça de pegar seu e-book, de dar uma olhada no curso TCC Sem Drama, que vai te ajudar muito, e convido você também a entrar no blog, tá bom? O meutcc.com. Você pode também colocar o meutcc.com/blog. Eu acho que eu vou deixar também na descrição do vídeo, assim você pode clicar. E lá no blog eu falo sobre muitas coisas, né? Sobre introdução, sobre como fazer a conclusão, como procurar o referencial teórico. Então tem muita coisa boa lá, tá bom? O vídeo está ficando muito grande. Por enquanto é só isso. Tudo de bom para você, tá certo? Tchau!